E aí galera, nós somos da turma de Direito 2013/1 da UFLA e esse é o nosso trabalho sobre profissões jurídicas. O nosso tema é notário registrador, cartório e a disciplina é Introdução à Ciência do Direito. Bom, pessoal, pensando nisso, nós vamos tentar passar para vocês a definição desses trabalhos e para que vocês possam diferenciar eles e, ao mesmo tempo, entender corretamente qual que é a função que eles desempenham dentro dos cartórios. Mas, primeiro, eu vou falar um pouco da origem dessas funções. Primeiramente, a função de notário, ela remonta à Roma Antiga, o que a torna uma das profissões relacionadas ao direito mais antigas do mundo. A de registrador, ela teve sua origem na Idade Média, com a Igreja Católica, porque a Igreja precisava separar o que era sua propriedade e o que era propriedade alheia. Então ela precisava de alguém que intermediasse isso e fizesse esses registros. Bom, agora a definição das profissões. O notário tem como função adequar as vontades de determinado requerente, ou seja, da pessoa que está, diríamos, contratando ele, perante a lei em um documento. E, lógico, aceitando todas as partes. Todas as partes têm que estar em comum acordo. Por exemplo, na elaboração de um contrato. Você não pode, por exemplo, se você for passar todos os bens para um filho seu, se os seus outros filhos não estiverem de acordo, isso não é possível. E agora a função do registrador, ele tem como função validar documentos, arquivar livros e documentos. Por exemplo, se você precisar passar uma escritura de uma casa para o seu nome, é ele que faz isso, ele valida o documento, ele valida a escritura como estando no seu nome, ele simplesmente comprova que realmente é seu. E essas duas funções têm em comum o fato de elas conseguirem trazer mais segurança e autenticidade para as funções que ali são feitas. E a partir dessa ideia, a gente conseguiu marcar uma entrevista com o notário Pablo Roderti, do cartório do Segundo Ofício de Notas Luiz Carlos Roderti, para nos conhecer sobre as questões dessa profissão de notário. Como é feita a divisão dos cartórios? Então, os cartórios são divididos por funções. Temos o cartório de registro civil, que é mais voltado para a parte de nascimento, registrar o nascimento, óbito, casamento, separações e a parte civil da pessoa. Esse é o cartório de registro civil. Temos também o cartório das pessoas jurídicas, que é um cartório mais voltado para a pessoa jurídica. Registra empresas, atas, fundações e outros documentos inerentes à pessoa jurídica. Temos também o cartório de notas, que são alguns cartórios que são lavrados escrituras, bem como procurações, inventários, separações, divórcios. E dentre estas, as escrituras que versam sobre imóveis são levadas a registro no cartório de registro de imóveis, que é uma outra repartição que também engloba alguns ônus e obrigações inerentes aos imóveis, que são como o penhor, a hipoteca, outros ônus, usufruto e outras coisas referentes aos imóveis. O de notas, né? Falei? Bem rápido. Quais os tipos? Em termos de legislação, nos últimos anos tivemos muitos avanços no quesito da desjudicialização de certos procedimentos para o ofício de notas. O que mudou? Essas mudanças foram bem aceitas pela população? E para vocês do cartório? As mudanças foram positivas e eu diria que as principais foi a possibilidade de fazer em cartório os divórcios e inventários.
que antes eram feitos só pela modalidade judicial. Então hoje, se uma pessoa quiser divorciar ou quiser fazer um inventário, é feito no cartório, sempre com a presença do advogado, e desde que as partes estejam de acordo, todo mundo esteja consensual, né? Então esses são os novos atos que estão sendo trazidos para o cartório e só traz benefício para a população, torna o processo mais célere, mais eficaz e a população aceitou muito bem esse tipo de serviço, tem aumentado muito e tem tido muito benefício para a população em geral. Como é feita a tributação do cartório? O recolhimento das taxas é feito semanalmente ou mensalmente? O recolhimento das taxas é feito semanalmente e temos alguns impostos que nós recolhemos que são feitos mensalmente, como, por exemplo, o ISS-QN da Prefeitura. Mas o principal de tudo é entender que de uma taxa do cartório, grande parte desta vai para a corregedoria, para o tribunal. E um pouco dos emolumentos, aliás, os emolumentos ficam retidos para o tabelião, que ele não tem salário e ele fica com os emolumentos. E é assim que funciona. Quais os requisitos de ingresso na profissão? E sobre a organização da carreira e aspectos de ascensão profissional? Quanto aos requisitos de ingresso, após a Constituição de 88, tornou-se obrigatório o ingresso por meio de concurso público. Então, antes de 88, existiam o tabelionato ia passando de pai para filho e assim consequentemente. E após 88, com a Constituição, passou a ser obrigatório o uso de concurso público. Sobre a carreira, geralmente o tabelião hoje ingressa por concurso público, ele tem a opção de continuar no cartório ou fazer um outro concurso que chamamos de concurso para remoção, que é ele sair de um cartório para um outro que ele julga ser melhor e mais interessante para ele. É interessante falar também dos empregados, né, dos funcionários do cartório, que são contratados com base no regime da CLT e não precisa de concurso e é isso, é pelo CLT. Qual a disciplina legal aplicável à profissão? De maneira geral, acredito que o direito civil faz muito presente no âmbito dos cartórios. Tanto no cartório de registro de imóveis, de registro civil, de notas. Eu acho que a principal matéria seria o direito civil, com certeza. Poderia nos esclarecer um pouco mais sobre a união estável homoafetiva? Bem, a união estável já era feita aqui no cartório entre casais de sexo opostos por uma escritura declaratória, que era lavrada nessa serventia, ou seja, o cartório de notas, funcionava como uma declaração de um homem e uma mulher, declarando que morava junto, com fins de constituir família, e com o passar do tempo foram chegando no cartório alguns casais homoafetivos com o intuito de fazer essas declarações. No início, o cartório ficou com muita dúvida e chegamos até a relutar em fazer algumas. Mas com o passar do tempo, com as decisões judiciais e com algumas mudanças na nossa legislação, passamos a fazer estas uniões homoafetivas, que acaba tendo uma procura até razoável aqui no cartório. Já foram realizadas uniões afetivas desse tipo no cartório? Já foram realizadas várias, como eu disse, e entre mulheres, entre homens, e é cada vez mais comum no nosso meio. Bom, então foi possível, através dessa entrevista, concluir a importância que é atribuída à profissão de notário e de registrador. Na medida que esses profissionais, eles atuam de forma a garantir a segurança jurídica, a autenticidade, a validade e a eficácia dos atos jurídicos,
além deles serem consultores jurídicos qualificados também, que a população pode ir até um cartório de registro ou notarial e serem indicadas alguma forma de proceder na realização dos negócios jurídicos. Então é isso, eu espero que a proposta passada por Gustavo ao nosso grupo e a toda a sala tenha sido executada de forma proveniente a vocês conseguirem entender um pouco mais sobre a profissão que a gente tratou. Espero que a entrevista tenha sido boa e que esse trabalho ajude vocês para no futuro decidirem sua profissão.